começando aqui o WebDoc Eleições 2024 no Niterói. Esse programa foi criado para quando um amigo, uma pessoa, um político, um candidato visitar aqui a redação do circuitoabertonews.com.br, ele vai ser entrevistado. Aqui ninguém escapa de uma boa entrevista, de um bom bate-papo. Lembrando que o programa é o programa do portal circuitoabertonews.com.br e no nosso canal no YouTube é @canal Circuito Aberto. Antes de tudo, se inscreva, clique no like, compartilhe esse vídeo que hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Wilson Cássio, meu amigo, o irmão niteroense das redes sociais. É um prazer ter você aqui, irmão. Prazer meu estar aqui com vocês para falar da nossa Niterói, falar desse período eleitoral, acho que é super importante. Para você que não me conhece, me chamo Wilson Cássio, conhecido como irmão niteroense. Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em gestão financeira, cursando gestão em tecnologia e em turismo. Sou pai, casado, pai de 3 filhos, casado. Sou ativista político, defensor da família, da liberdade individual. E nós queremos, obviamente, trabalhar para você. Quero ser o seu empregado aqui no município de Niterói. É um prazer estarmos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Exatamente. E como você bem falou, você quer ser empregado da população. O que te levou a isso? Porque quando você abdica da sua vida profissional, que é uma abdicação, né? Você abdica da sua vida profissional, você está se doando à coletividade. Que o vereador, na verdade, é isso, é a voz da população representada por voto no poder legislativo. O que te motivou, primeiramente, a entrar nessa disputa eleitoral? Por incrível que pareça, foi na igreja. Lá nós temos um trabalho de oração pelo Brasil já há muitos anos. Eu estou à frente desse trabalho junto com a minha esposa há mais de 20 anos. Então a gente sempre orou pelos estados, municípios, governos, sempre oramos pelas autoridades do nosso país. E nos últimos 3 anos eu senti esse desejo de me colocar à disposição da sociedade. E o que eu pude perceber também, que muitas famílias estavam sendo tocadas em seus filhos, os nossos bens mais preciosos, pela educação, pelo marxismo cultural, pelas ideologias. Então esse foi o pontapé inicial, assim, de decisão para ingressar nessa jornada que a gente sabe que não é nada fácil, né? Então eu abdiquei da minha vida profissional esse ano, e fazendo cursos, estudando sobre as políticas públicas do município, a fim de me colocar à disposição do município niteroense. Estou como candidato pelo Partido Novo, que é um partido que preza aí por um Estado mais leve, né, com liberdade econômica, garantindo a liberdade individual. Então, assim, casou com os meus princípios e eu decidi ingressar nessa guerra aí, nessa batalha. Né? Muita gente não sabe, cara, o que um vereador faz. Hoje você tem pessoas que só lembram do candidato quando ele volta para pedir voto 4 anos depois. Você não tem essa participação, não tinha, né? Mas hoje está tendo uma mudança relacionada a essa questão. Você está vendo um engajamento maior da população, a população está querendo saber mais do candidato. Nós tivemos uma renovação pequena na eleição passada, e eu acho que essa eleição agora a gente vai ter uma renovação um pouquinho maior por causa da polarização, por causa dessa confusão toda provavelmente que está dando. Tirar a dúvida da população. O que um vereador literalmente e realmente faz? Um vereador, ele não trabalha em RH para dar emprego de cara. Ele não é dono de material de construção para dar tijolo, cimento, areia. Ele não é casa lotérica para pagar contas de energia, enfim. O vereador, ele tem um papel fundamental no município e a função básica é o quê? Legislar e fiscalizar. Então ele é um porta-voz da população. Ele ouve as demandas da população e leva em plenário para serem discutidas. Então as funções básicas é o quê? Legislar sobre saneamento, impostos, educação, saúde. Isso que o vereador faz. Então é necessário a gente falar sobre isso, porque nas minhas andanças muitas pessoas vêm me dar o currículo, vêm pedir tijolos, vêm... Incrível, eu não sou nada, eu sou um anônimo na cidade. Não, é a cultura, mas é a né? mentalidade que a cultura que foi emplacada aí, exatamente, a cultura da venda de voto, né? Que isso é muito ruim. Niterói tem essa coisa muito pujante, né? Muito forte. Dentro dessa questão da vereança, vamos colocar assim, para você ser candidato, você está vendo na cidade o que está bom e o que está ruim. Em Niterói nós temos vários
problemas pontuais, problemas crônicos. Niterói é uma cidade que não é que não se faça nada, mas faz muito aquém do que necessita. Sim, é uma cidade rica. Como é que você vê a gestão atual, que eu acho que isso foi um dos motivos que te levaram a vir candidato? Também. Como é que você vê essa gestão atual aqui no município de Niterói? Bom, assim, na minha percepção, o diagnóstico da cidade seria o seguinte: é inadmissível, na minha visão, uma cidade bilionária como a nossa, de 5,8 bilhões de reais, não termos educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura. É um absurdo não ter segurança de fato de qualidade. Nós poderíamos ter muito mais. Niterói é um tesouro no estado do Rio de Janeiro. Se a gente falar da beleza da nossa cidade, é incrível. Só que nós temos, né, inclusive eu lembrei aqui, nós temos o maior IDH do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Mas isso não é refletido em qualidade de vida, não é refletido em serviço para a população, em infraestrutura. Então a gente vê hoje que o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Se você comparar Niterói com São Gonçalo, por exemplo, São Gonçalo você tem lá um orçamento de 2,1 bilhões, com uma população de quase 1.800.000 e poucos, né, votantes, se não me engano, e nós temos aqui 5,8 em orçamento, com uma população de 500.000 habitantes, 512, né? Nós recebemos a arrecadação dos royalties, somos a quarta cidade que tem a maior arrecadação dos royalties. Você tem, primeiro, como Maricá, cidade do PT, você tem Saquarema, você tem Macaé e você tem Niterói. No primeiro semestre do ano de 2024, Niterói arrecadou quase 500 milhões. É muito dinheiro. É muita grana. Pô, só de royalties. 500 milhões. 500 milhões. Mensalmente, Niterói recebe aí em torno de 80 milhões, arredondando, né? 79, alguma coisa. Maricá, por mês, recebe 215 milhões. Só para você perceber a disparidade. Então, a gente recebe muita grana aqui. E esse dinheiro, ele não é empreendido de maneira efetiva, eficaz, que traga resultados para a nossa cidade. Então, o problema nosso não é dinheiro. Nosso problema é gestão. E dentro dessa questão da gestão, como eu falei anteriormente, nós temos problemas pontuais, né? Vamos botar assim, são problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da população. A principal delas, eu acho que é a questão da saúde, vamos colocar assim, porque a pessoa sem saúde, ela não consegue exercer as outras funções, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Niterói está tendo um êxodo ao contrário, né? Antigamente eu lembro que as pessoas saíam de São Gonçalo para ser atendidas em Niterói. Hoje está o inverso. E uma curiosidade que as pessoas não sabem é que metade da população praticamente é usuária do plano de saúde. Então, quem utiliza a rede SUS, que é a rede pública, a rede municipal, a estadual e a federal, aqui em Niterói, é 50% da população. Niterói tem um orçamento da saúde milionário. É muito dinheiro. E você tem hoje, infelizmente, hospitais que às vezes não têm ar-condicionado, que a gente vê denúncia, vira e mexe na internet, médico mal remunerado, você tem problema de atendimento, problema de abastecimento de insumo, problema nos postos de saúde. Não que não tenha solução, mas que está aquém, muito aquém com o orçamento que tem. Como é que você vê essa questão aí, cara? Olha, hoje no orçamento a gente tem 757 milhões para a saúde. Por ano? Por ano. Orçamento anual. Nós temos uma deficiência no atendimento das especialidades aqui no município, isso é muito claro. Uhum. A gente poderia ampliar os médicos de família, poderia ampliar, valorizar o servidor público. Você falou de suma importância. Falou do médico de família, muita gente não lembra, mas o médico de família foi referência no Brasil, quando ele foi criado aqui em Niterói. Foi no governo Jorge Alberto Silveira, que foi um experimento que funcionou, deu certo, foi aplicado no Brasil inteiro, praticamente, essa questão do médico. Então, foi um projeto que funcionou e a gente viu que durante os anos que se passaram, ele foi ficando de lado, né? Isso é questão de gestão, não é? Não, é uma questão de gestão. Porque, por exemplo, eu acho que o município poderia valorizar mais os profissionais de saúde. A gente não vê isso aqui, entendeu? Uhum. Está sucateado. Agora, imagina só, Niterói é a cidade da conectividade. Eu não sei se você se lembra, mas nesse ano Niterói ganhou algumas premiações, dentre elas. Eu desculpa se eu interromper, eu sou jornalista há mais de 25 anos.
eu já participei de várias organizações de premiações desse tipo. É tipo o lead do Dória, vamos colocar assim. Isso nada mais é do que uma marca de publicidade e propaganda. A prefeitura paga para estar lá para receber o prêmio. Não estou falando só de Niterói, não, estou falando todas. Sim. Que esse prêmio, literalmente, é um prêmio comprado. Sim. Niterói compra, São Gonçalo compra, Rio de Janeiro compra. Então, quando vem essa coisa, fala, recebeu o prêmio de tecnologia, de mobilidade, meu irmão, eu desconfio de tudo. É prêmio da ONU? É a ONU que deu? Se não for a ONU que deu, irmão, ultimamente a ONU também é mais ou menos. Mas não foi a ONU que deu? Mas teve razões para ganhar esses prêmios nesse ano, né? Teve o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, onde fomentou, por exemplo, os pequenos negócios da cidade, melhorou a infraestrutura. Teve o prêmio Band Cidades Excelentes, também que ganhou, tendo destaque em urbanismo, na gestão. Niterói foi considerada a 8ª cidade mais inteligente do Brasil, né, no evento que teve das cidades mais inteligentes, né, esqueci agora o nome em inglês. Então veja só, por que não usar a tecnologia no atendimento da saúde? Exatamente. Com um clique, todo mundo tem um smartphone. Pô, só fazer um aplicativo decente, onde a pessoa possa ver ali a fila de espera, o atendimento, agendamento, tudo online. Por que não utilizar a tecnologia, já que Niterói é a 8ª cidade mais inteligente? Mas tem uma razão porque ela recebeu esses Niterói prêmios, tem né? a Secretaria de Tecnologia, né? Ciência e Tecnologia tem, também. então, vamos ampliar a tecnologia, vamos usar a tecnologia para o atendimento da população. E isso não acontece. Então você tem filas longas em atendimentos, você tem postos de saúde ainda com arquivos de papel. Uhum. Cara, é um absurdo, entendeu? Você pode ampliar o médico de família, você tem algumas ações a serem feitas. Não é a minha pauta principal a saúde, tá? Mas a gente vê... Mas você tem que olhar o Niterói exatamente, como um todo. A gente precisa conhecer tudo. Pelo menos ter uma visão geral de tudo. Uhum. E a gente vê hoje uma deficiência muito grande na saúde. Só vou acreditar na saúde quando os filhos dos vereadores, usarem a utilizar o SUS. Exatamente. Então, quando os vereadores usarem o SUS, aí a saúde vai estar supimpa. Mas como isso não é uma realidade, é para você, o mais vulnerável, né, a saúde, o SUS, aí fica complicado. Então, essa é a realidade, tá? Estou falando aqui nu e cru. Questão de gestão, né? Então, veja, a saúde a gente sabe que tem dinheiro e falta gestão. Exatamente. Outra situação aqui em Niterói, que a gente pode citar assim, pontualmente, que é uma coisa crônica de anos, isso tem anos. Todo ano é a mesma coisa quando chega no final e início do ano. Todo ano a gente vê as redes sociais, a gente vê manifestação, a gente vê isso, vê aquilo. Todo ano é a mesma coisa, que é a questão da matrícula escolar e a questão das creches. Hoje em Niterói tem cerca de 3.000 crianças, mais ou menos, ou mais. Eu não sei como é que está atualizado agora. Já diminuiu agora porque eles criaram desesperadamente algumas unidades escolares. Pelo menos fizeram, né, com a pressão. Com muita pressão. Mas fizeram, exatamente. O importante, a pressão sempre funciona na política. Mas você tem um déficit muito grande ainda. E você, quando pensa em creche, não é só porque botar a criança. Não. Atrapalha toda a estrutura familiar quando uma criança não está na creche. Quando a mãe, que na maioria das vezes, pelo menos aqui em Niterói, são chefiadas por mães solteiras, mães que até casadas, mas são as mães que tomam conta, sim, que fazem a gestão doméstica da casa, da família, ela fica debilitada de trabalhar porque não tem a creche para botar o filho. Então é uma questão que atrapalha toda uma família. Além disso, que ele vai tocar nesse ponto da creche, tem a questão da matrícula. Além da falta de matrícula, além de ter crianças que ficam fora da escola, olha só, em pleno século XXI a gente tem essa questão aí de criança fora da escola. Como assim? Num município onde tem um orçamento bilionário, onde o orçamento da educação é gigante. Então, como é que a criança não está na escola? Por que não está na escola? Mais um problema de gestão. Como é que você vê? E outro detalhe, desculpa aqui só me prolongando, mas já fazendo uma terceira pergunta. A mãe mora no Fonseca e consegue vaga para o filho dela na região oceânica, em Piratininga. Como é que faz isso? Como é que não... Tudo volta na questão da gestão, né? Como é que você vê essa questão da educação, que é uma das suas bandeiras principais, né? A educação é uma das suas bandeiras principais. Sim. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de um instrumento de ferramenta social, de transformação social, de potencialização econômica,
de oportunidade, de empreendedorismo, de inovação, de inclusão digital, né, nesse mundo da conectividade, de inclusão social, de equidade, falamos de formação do cidadão. Então, todos os anos é um problema recorrente aqui no nosso município e é inadmissível, repito, inadmissível Niterói, com o orçamento que tem, não ter escolas suficientes para o acolhimento dessas crianças. Nós temos em torno de 94 escolas municipais, agora formaram mais 4, se não me engano, né? 98, 97, por aí, está nessa média aí. Nós temos problemas de infraestrutura, salas não climatizadas, falta às vezes merenda escolar, material escolar, uniforme, falta de professores em algumas situações. Nós temos um ensino de qualidade muito ruim. Saiu agora recentemente o resultado do IDEB. Niterói sempre esteve abaixo da média do IDEB, que é um índice de desenvolvimento da educação básica. Se nós voltarmos um pouquinho, o Brasil sempre esteve entre os piores do ranking do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Sempre esteve entre os piores. Desde a época da Pátria Educadora, que Dilma lançou em 2014, e teve o Lula, que abriu as portas para a universidade, que a princípio era até algo legal, tá? Não, só deixou os donos de universidade ricos, abriu universidade particular pra caramba. Exatamente, e assim, era um projeto inicial que aparentemente era legal, só que acabou funcionando como uma estratégia de governo intencional para a militância nas escolas e universidades, mas isso aí é outro papo. A educação, de certa forma, a gente sempre esteve muito aquém. Então, da média. E outra coisa, o poder público municipal é o maior violador de um direito constitucional, que é a educação. Porque a educação é um direito de todos. É um dever do Estado e da família, artigo 205 da Constituição. E hoje nós vemos o poder público municipal sendo o maior violador desse direito. Então, por que nós temos crianças fora da escola? Por falta de planejamento. Né? A gente vê o Beira Marques esse ano, por exemplo, batendo cabeça. Teve uma denúncia recente, a questão dos tablets, não sei quantos tablets. Exatamente. Então, assim, você vê o desespero, tá, da Fundação Municipal de Educação com respeito a isso por conta da pressão das famílias. Então, a gente tem hoje um orçamento de aproximadamente da educação em torno de 857 milhões. Nós temos esse orçamento. Muita grana que não está sendo bem gerido, não está sendo bem investido. E quando a gente fala de educação também, a gente poderia falar de modalidades educacionais. Uma bandeira que você defende bastante. Exatamente. A questão da modalidade. Então eu queria até levar essa discussão para a Câmara, aos munícipes, uma vez eleito, né? Levar essa discussão, levar essa informação à população, porque se você dá liberdade à família, aos pais de escolherem a melhor modalidade educacional, seria ótimo. É claro, você tem modalidade educacional em tempo integral, que é uma boa opção. Você tem a modalidade modalidade educacional híbrida. A pandemia nos mostrou que é possível fazer isso, principalmente nas séries finais do ensino fundamental. Você tem as cooperativas educacionais e você tem o homeschooling, que é uma modalidade educacional mais flexível. Agora, se a família tivesse essa oportunidade de escolher qual a melhor modalidade, seria ótimo, principalmente para aqueles grupos de alunos que têm deficiências físicas, onde tem dificuldade de locomoção, ou que estão internadas, para alunos autistas. Nós não temos aqui professores capacitados para atender essa demanda de alunos autistas. Houve a convocação de 150 profissionais recentemente, depois houve a desconvocação, tiveram que entrar na justiça. Estava no período eleitoral quando fez a convocação, foi uma coisa dessa. Então foi uma loucura. Então isso mostra que é uma desorganização na gestão educacional do nosso município. Então, hoje a família deveria ter essa opção. Então o que o município fez? Fez a parceria com as escolas parceiras, né? Escolas parceiras, onde o município dá uma grana para a escola para receber aquele determinado aluno. Hoje um dado interessante, e você vê como o nível da educação é ruim na questão do Estado num todo. Um aluno sai para os cofres públicos mais caro do que o mesmo aluno numa escola particular. Como? Sai mais caro e tem uma qualidade muito aquém, mas muito aquém do... Muito pior, exatamente. Então, assim, eu não sei se você sabe, recentemente circulou entre as escolas municipais a Lei 3.000, se eu não me engano, é 3.865/03, se eu não me engano.
falando aqui de cabeça, que proíbe o uso de celulares e dispositivos tecnológicos em salas de aula. Porque a gente sabe que a exposição excessiva a telas, de fato, afeta o cognitivo, a atenção, e isso tem trazido danos às nossas crianças. E aí eu paro para pensar, será que de fato a nossa querida Niterói está preparada para o uso de tecnologias dentro de sala de aulas? Mas hoje você tem tanta tecnologia, você tem a tecnologia de proteção, né? Hoje você tem óculos que você tira todo esse problema que você está falando. E um dos problemas que eu falo, até interessante tocar nesse assunto, é porque as pessoas quando falam, criança com celular na sala de aula. Hoje existe tecnologia para você bloquear a rede, você ter uma intranet só da escola, onde a criança com celular, com tablet ali, vai ter acesso só aos conteúdos que tem na escola, biblioteca, livro, jogos educativos e tal. Não é conectado com o mundo. Então, quando a pessoa fala assim, a criança vai estar com o celular na sala. Vai, mas naquele celular ali não vai estar com a internet externa. Tem que estar com uma intranet. Tem que haver um planejamento educacional. Isso já existe em algumas escolas particulares. Tem que ter um planejamento, né? Gestão, né? Voltamos ao ponto da gestão. Voltamos à situação de gestão. É necessário que uma educação digital para o uso responsável desses dispositivos dentro de sala de aula. Aí entra também um papel fundamental do vereador para gerar uma lei que autorize, porque as pessoas não sabem, mas o governo federal, o governo municipal, ele só pode agir mediante uma lei anterior que defina que ele possa fazer. Ele não pode fazer nada que não foi votado antes ou aprovado. Ele pode fazer por decreto. Mesmo assim, o decreto vai para a Câmara ser votado. Ele tem um período. Então, para a pessoa ver a importância do vereador, porque essas ideias, essas coisas que são já bem sucedidas em outros municípios, basta no vereador, na função básica do vereador, pegar a lei e conhecer, está funcionando lá, pede ao vereador, faz o intercâmbio entre as câmaras no Brasil inteiro, traz a lei para cá, adapta para a nossa cidade. Vamos copiar e adaptar a nossa realidade. É assim que funciona. Não, exatamente, a gente pode copiar aquilo que é bom, aproveitar os outros municípios, entendeu? Então, assim, eu penso naqueles alunos que têm limitações físicas, limitações mentais, né, pessoas que têm dificuldade de locomoção, isso poderia ser uma ferramenta. Tem muito pouco professor de apoio, né? Exatamente. Isso poderia ser uma ferramenta para você desenvolver todo o potencial daquele aluno. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de potencialização dos jovens, da criança, do adolescente para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, enfim, é o que nós já falamos. Então, a educação é a base. Mas parece que o Estado não quer deixar o povo inteligente. Então, transformaram, infelizmente, as nossas escolas em fábricas de militantes. Exatamente. Cativeiros ideológicos, violando a inocência da criança, violando o emocional da criança, roubando a autoridade dos pais muitas das vezes, emancipando intelectualmente as crianças, intelectualmente com o que eles querem que a criança saiba. Então, por isso que eu tenho uma ressalva com respeito ao ensino integral, porque se você não tiver um planejamento para a educação integral aqui decente, que preenche os horários. Meu filho já estudou em educação integral. E eu sei como foi. Então, seu filho só vai passar tempo na escola. Aí vamos lá. Tem que ter uma atividade extracurricular, né? Esporte, robótica. Tem que ter uma identidade aprender esportiva. A fazer aplicativo. Não quer fazer esporte? Aprende a fazer implementação em tecnologia. Exatamente. Startup. Tem gente nova ficando milionária com startup. Exatamente. Educação financeira. Exatamente. Né? Pode botar gastronomia. Por que não? Por que não desenvolver essas crianças para serem agentes transformadores? Niterói é um polo gastronômico, né? Exatamente. Assim. Então, essas crianças elas podem ser potencializadas a futuros agentes de transformação social, transformação econômica. Então, o município, de certa forma, o Estado, não tem esse interesse. Eles querem manter as famílias na vulnerabilidade. Agora, voltando só a essa ressalva do ensino integral, da educação integral, é o seguinte, 24 horas nós temos no dia. 8 horas nós dormimos, 8 horas nós trabalhamos e o restante, né, das horas, vamos supor, ensino integral, de repente você vai ficar aí, seu filho vai ficar umas 6 horas na escola, né? Então, assim, você vai ficar mais tempo distante do seu filho. Mas muitas das vezes você está trabalhando. Sim, existem casos e casos. Por isso que eu sou a favor da liberdade individual. Se a família optar pelo ensino integral, ok, mas tem família que não quer. Quer só ali quer meio período. Tem família que não quer isso. Então, a abertura desse leque é muito importante, né? Então, acho que a família ela deveria ter essa opção. Mas a educação é fundamental.
Educação é libertação, é liberdade. Liberdade, conhecimento. É liberdade da mente. Desenvolvimento de habilidades. Entendeu? Exatamente. A educação é o único poder de transformação que tem é você se qualificar, estudar e entender. Eu costumo dizer que o pessoal fala que nós conservadores somos retrógrados. Não, nós aprendemos com conhecimento passado, os erros consertamos no presente e planejamos o futuro. Sim, com certeza. Então a base da sociedade é o conhecimento que nós temos do passado. O que seria a sociedade hoje sem o conhecimento passado? Sim. Sem os erros, sem os acertos? A gente não teria um smartphone, né? Qual o nome da Apple? O Bill Gates tem fugiu o nome dele. Esqueci, mas é Steve Jobs. Isso. Se o Steve Jobs não tivesse batido a cabeça e errado várias vezes para fazer o smartphone. Com certeza. E ele aprendeu. E mudou o mundo. Mudou o mundo, inseriu todo mundo na conectividade. As pessoas não entendem que a única coisa que muda o mundo é o conhecimento, não é a política. Verdade. A política só muda o mundo para mal, porque a política que muda o mundo para mal é a política que não dá o conhecimento. A política que dá o conhecimento muda o mundo para melhor. Com certeza. A questão é essa. Por isso que essa questão da educação é muito importante. Na questão da gestão, como eu tinha falado aqui, vamos avançar para uma outra pautazinha aqui, que é a questão da... Outro ponto que é crucial, que tem a ver até com saúde e educação também. A questão da moradores de rua. População em situação de rua, né? População em situação de rua. Aí dentro da população em situação de rua você tem casos específicos. Você tem a pessoa que está em estado de drogadição, que é o drogado. Você tem a pessoa que está ali por estado de necessidade, ou brigou com a família, separou da mulher, não tem para onde ir, perdeu o emprego, não tem como voltar para a região onde está, porque não tem familiar aqui. Então a pessoa passa a morar na rua não por opção, mas sim porque não tem outro lugar para ir. Outro recurso, né? Exatamente. Situação. Eu falo que tem a ver com a educação, porque a educação é um poder de transformação para essas pessoas. Com certeza. É um início. E quando você fala em saúde, eu estou falando na questão da dependência química, é uma questão de saúde. Então você, quando vê, você está ali envolto numa engrenagem que a sociedade é uma engrenagem de várias pontas que funcionam. Se uma não estiver funcionando bem, a outra não funciona. Sim. Como é que você vê essa questão? Você que já trabalhou em projetos nesse sentido de recuperação em igreja, que é muito importante o trabalho das igrejas relacionado a isso. Eles sabem sim de fato como recuperar uma pessoa em estado de droga. E eu vejo que Niterói não tem essa parceria com as igrejas para poder trabalhar. Quando eu falo igreja, instituição religiosa, estou falando católica, evangélica, espírita. Estou falando quem quer fazer alguma coisa. Tá? Eu acho importante isso. Como é que você vê essa questão aí da pessoa de cidadão, do morador de rua? População em situação de rua, cara, é um problema complexo, eu reconheço isso, tá? A gente tem em torno de 1.600 pessoas hoje morando nas ruas de Niterói. 70% delas vêm de outros municípios. E a maior causa delas estarem nas ruas é o desemprego, segundo estudos, né? Desemprego, problemas familiares e álcool e droga. Por incrível que pareça, desemprego, problemas familiares e álcool e droga. Álcool e droga deve ser um pessoal menor, né? É um pessoal menor. Só que quando a pessoa vai pra rua, ela fica vulnerável. Então ela acaba entrando nesse meio. Até para desafogar as mágoas. Exatamente. Então, é um tema complexo. Foi tema nesse ano aqui no município de Niterói, foi discutido na Câmara Municipal, tem projeto de lei de internação compulsória, humanizada, botaram internação humanizada. A ideologia atrapalha muito em relação a resolver um problema de fato, né? Tal do vitimismo. A gente precisa agradecer o STF, nós precisamos proporcionar mais ainda. Obrigado por esse problema que vocês causaram aos municípios do Brasil, porque é um problema generalizado. É endêmico, né, no Brasil todo. Exatamente. Então foi tema de muita discussão, tem um projeto de lei que foi aprovado em plenária, mas não foi sancionado por lei, né? Deram aquela gambelada ali, enfim. Não, isso aqui é polêmico. Não, então vamos sentar. Bota no colo do prefeito para vetar, porque aqui a gente fica bem com a população, deixa o prefeito mal. Vamos sentar em cima, ou seja, não andou, não fez nada, eu vi, foi um massacre a audiência pública. Mas eu entendo que, assim, pelo menos 3 secretarias precisam trabalhar em conjunto, que é assistência social, saúde e segurança pública, precisam, pelo menos, essas 3 trabalhar em conjunto. A recuperação de um cidadão niteroense, né, que está aqui em Niterói, no caso,
demanda tempo, tem que ter pessoas capacitadas, profissionais capacitados, com um emocional muito forte para lidar, porque é um trabalho pesado. Não, é pesado, é pesado. Tem que ter uma triagem muito bem elaborada. Eu tenho contato com as equipes de abordagem social, eles realmente fazem o trabalho, tanto noturno, diurno, acontece quando eu aciono, eles vêm. A gente vê que o trabalho está sendo realizado até por conta das pressões, né, da população, muito vídeo na internet falando e tudo mais. Vídeo, e as pessoas estão sofrendo assalto, violência na Sim, rua, tá saindo do controle, a verdade é essa. Nós temos equipamentos públicos para lidar com isso. Nós temos grana. Nós temos hoje, assistência social, nós temos 285 milhões de reais. É muito dinheiro para solucionar o problema de 1.000 e poucas pessoas. Sim. Eu entrei em contato com a Secretaria de Assistência Social para falar com o secretário Elton, mas acabei falando com o assistente técnico dele. A gente trocou uma ideia lá, levantamos alguns dados, que a gente estava estudando, estou estudando sobre a situação ainda. Então a gente vê que é um problema complexo de fato, tá? E é necessário ações integradas para a recuperação dessas pessoas. 90 dias para recuperar essas pessoas é um período muito curto. E quando uma pessoa sai da rua... 90 dias você nem desintoxica o organismo. É muito difícil, é muito difícil. Quando uma pessoa sai da rua, ok, nós temos os equipamentos, nós temos 10 CRAs, nós temos CREAs, nós temos CAPS, nós temos CAPSIS, que é o da infância, enfim, nós temos os equipamentos, nós temos Centro Pop, nós temos casas de pernoite. Só que os profissionais, já recebi denúncias de que esses profissionais não são qualificados para atuar na situação. São muitas das vezes indicações políticas. Mas enfim, nós temos esses equipamentos. Então, o que faz a pessoa ainda permanecer na rua? Adianta eu pegar uma pessoa da rua, tirar o documento dela no CRAS, dar ela um benefício para ela voltar para a rua? Não adianta. Existe uma lacuna aí. E foi nessa lacuna que eu comecei a trabalhar aqui no município de Niterói. Então não existe uma política pública eficiente, eficaz, que traga resultado, porque você não encaminha aquela pessoa para uma empregabilidade, setor de empregabilidade, ela precisa de habitação. Exatamente. Então você não tem habitação social, ela precisa resgatar a dignidade dela, né? Que ela está ali, tá no estado de perdeu completamente a dignidade dela. O município não está conseguindo reintegrar essa pessoa à sociedade por falta de gestão, tá? Então é um trabalho, de fato, repito, muito complexo. Em Joinville, por exemplo, lá o prefeito é do Novo, Adriano. E eu fiz uma live com uma das secretárias, uma pessoa que trabalha lá com ele, falando justamente sobre população em situação de rua. Lá o trabalho tem dado resultado. Porque ele conseguiu integrar as secretarias, recuperar aquela pessoa dando empregabilidade, né, desintoxicando aquela pessoa, dando empregabilidade, moradia. Enfim, lá é uma cidade industrial, um perfil um pouco diferente da nossa. É uma cidade de passagem também, por isso que lá às vezes aparece... mas Niterói, ela tem, você pode capacitar de acordo com o que Niterói tem de melhor na produção. Você capacita o cara pro nicho de Niterói. A base de Niterói é serviço, prestação de serviços, tá? Nós temos até a indústria aqui naval, mas quebrou, tá fraca hoje. Onde o PT bota a mão, quebra. Poderia novamente revitalizar essa indústria naval, 15 empresas ali, poderia gerar empregos, pode ainda gerar empregos, mas enfim. Mas o que a prefeitura poderia... Tem até projeto de leis, né, destinando cotas, né, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, ex-presidiários, trabalhar em empresas. Qual empresário vai querer Você tem que capacitar a pessoa. Cota, a pior coisa que existia é cota. Eu sou completamente contra a cota. Mas vamos lá. Cota é você desmerecer a capacidade do ser humano de ter um crescimento por si só. Vamos lá, poxa. Essas pessoas que estão saindo do estado de drogadição, eu sei que elas precisam de oportunidades, isso é óbvio. Não estou falando disso. Mas elas precisam um tratamento adequado. Sim, também. Elas precisam de um acompanhamento. Agora, você abrir cotas em empresas, não vai rolar. Manda para a casa de quem propôs a cota. Manda o vereador que fez o projeto de lei, que fez a lei. A cota, vai para bota na sua casa. Lá na Câmara, lá no gabinete. Não vai, pô. Agora, quem empurrar para o empresário, quem empurrar para o... Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Agora, por que a prefeitura não assume esse BO? Cria uma empresa, uma autarquia, talvez... Ou faça convênio com instituições e igrejas, ONGs que trabalham sério. Não, é que tá. ONG tem que ter cuidado, tem que trabalhar sério. Quando você fala uma ONG séria aí. Quando você fala uma instituição religiosa, é uma instituição que já está há anos ali, que já executa um trabalho, que você já tem um resultado comprovado desse trabalho. Nada mais justo do que apoiar esse trabalho. Sai mais barato,
E tem certas horas que a religião em si, o espiritual, é importantíssimo. Acho que não basta só a questão de querer aprender, de tal. Acho que tem certas horas que o religioso ele dá aquela virada de chave na pessoa. O ser humano ele tem uma necessidade espiritual, vamos dizer assim. Exatamente. O problema é que o Estado até nisso está ferindo a nossa liberdade religiosa, porque quando tem a lei lá 10.639/03 que obriga as escolas a terem disciplinas, eu voltei para a educação de novo. É tudo ligado. Disciplina, aulas de matriz africanas falando sobre e não pode ter aula católica. Exatamente. Tem que abrir para todo mundo. Isso você está ferindo a laicidade do Estado. Exatamente. Está ferindo a liberdade religiosa. O Estado laico não quer dizer que não pode ter religião, não. Tem que ter todas. Todas, exatamente. Agora, vamos lá, vamos voltar para a assistência social. As igrejas desenvolvem um ótimo trabalho de recuperação dessas pessoas, né? Mas, assim, eu particularmente, pode haver algumas parcerias de encaminhamento, mas dando autonomia para as instituições, porque senão o Estado vai querer tomar conta de tudo. Mas ainda assim, esse BO aqui no município, tá? Não, mas seria parte de assumir o BO, essa parceria, ele tá puxando o BO para ele, porque já que ele está incentivando ali, parte do BO tá ali. Agora, quais são os outros BOs que tem para resolver? Mas aí vai adequando, né? Assim, não é jogar a responsabilidade toda para outro também. Sim, né? sim. A igreja ela já tem esse papel social, né? A igreja seria para impulsionar esse papel. Já tem esse papel social. Mas se a prefeitura criasse uma empresa, por exemplo, de reciclagem, já tem a EcoClean. Então, vamos botar essas pessoas para trabalhar. Lixo é dinheiro. Exatamente. Lixo é renda. Poxa, vamos dar educação para essas pessoas, o EJA, vamos botar elas para estudar novamente, porque muitos largaram o estudo. Todo mundo reclama que em Niterói às vezes tem problema, jardinagem, rua suja, vamos começar com essas a manutenção das praças, conserto de marcenaria, conserto de banco de praça, reciclagem de madeira. Trabalhar na zeladoria do município, ajudando a zeladoria, limpeza, pintura, jardinagem. Você tira da rua, capacita a pessoa e ainda dá um emprego. Resolvido o problema da vida do cara. Tem coisa melhor, mas o que acontece aqui em Niterói é o seguinte: o cara vem para Niterói, porque 70% a maioria são de outros municípios, ele vem para Niterói e ganha um benefício, a moeda social Araribóia. Aí fica por aqui, vem para isso. Fica por aqui, mas agora eles estão jogando para Bolsa Família, para tirar um pouquinho da moeda Araribóia. Niterói hoje tem 45 mil beneficiários na moeda social. Aí o pessoal se gaba. Gente, isso... assim, não é matéria para se gabar. 500 e poucos mil moradores. 45 mil, você está falando o quê? Quase 10% da população recebe. Cara, não é para se gabar. Não é para se gabar. Porque, assim, quanto menos pessoas se utilizarem do benefício social, significa que aquela pessoa está produzindo. Está empregada. Exatamente. Eu sempre fui a favor. Eu não sou contra o benefício. Só que o benefício é a porta de entrada só. Tem que ter uma porta de saída. O cara não tem que ficar no benefício a vida toda. Aí é que eu falo. A assistência social é uma coisa e assistencialismo é outra parada. Duas coisas diferentes. A assistência social é a porta de saída da vulnerabilidade. Assistencialismo é uma ferramenta... porta de entrada da sacanagem. É uma ferramenta governamental para perpetuação na vulnerabilidade. Exatamente. Que é interesse, né? Migalha, exatamente. Sai mais barato. Esse voto sai mais barato. Por isso e não é ele que paga, porque não existe dinheiro público. Existe dinheiro privado administrado pelo público. Exatamente. Aí o pessoal fala, vamos ampliar para as famílias que recebem o BPC, que é o benefício programa continuado das famílias autistas, né? Ok, pode até ampliar, mas se você ampliar, você tem que trabalhar com aquela família, com aquele aluno, para ele desenvolver. Quem paga? Ampliar com o dinheiro dos outros é fácil. Para ele ser potencializado para o mercado de trabalho, para o mundo da conectividade, para o empreendedorismo, para a inovação. Não adianta você ampliar os programas, você inchar o programa e não fazer com que aquelas pessoas saiam desse programa. Eu falei, né? É a porta de entrada, mas não tem porta de saída. É uma passagem, é uma força para aquela galera ali sair daquela situação de miséria, de pobreza. Então a gente tem que banco de alimentos. Legal, banco de alimentos. É uma iniciativa com as empresas de mercados, por exemplo. Mercado, hortifruti e tal, produtos que estão no final. Geralmente são não perecíveis, né? Os mercados fornecem arroz e tal, enfim. Não, mas tem a questão de banco de alimentos. Se você tem uma logística de entrega rápida, um processo rápido, você mesmo com os legumes, você pegando ele no final do dia ou no dia seguinte, ainda
Que o legume lá, uma folha quebrou, mas aí queimou e não dá. Legume, mas tem que ser transformado em refeição na hora. Exatamente. Essa parada aí, já é mais particular. Às vezes o hortifruti faz alguma coisa assim. O governo não faz isso, o municipal. Não, mas a questão do banco de alimento, não convênio, mesmo. Não, mas esse convênio, se você fizer uma grande cozinha comunitária para atender essa aí turma, sim. você vai recolher isso encaminha para o restaurante popular. Exatamente. Encaminha para o restaurante popular. Pô, tá vendo aquela fruta ali? Não que você vai dar coisa estragada, não é isso? Não é estragada. Não é isso. Mas é aquela coisa ali que tá machucada que não vende. Exatamente. Então você passa para o restaurante popular. O machucado é aquela maçã que tá com furinho assim, que tá um pouquinho amassada do transporte. Senão o pessoal quer jogar lixo para os outros comerem. Não é isso. E outra coisa, gente. Quando fala da internação, você tem 3 modalidades. Eu não sei porque não foi discutido assim. Foi tema de grande debate, mas você tem a internação voluntária, que é difícil a pessoa querer ir. Você tem a internação involuntária, com a participação dos familiares. Você entrar em contato com o familiar daquela pessoa que está em situação de rua e pegar uma autorização com ela para interná-la. Isso é um processo muito mais rápido do que a internação compulsória, que teve o nome aí de internação humanizada. A própria política, a lei antimanicomial, já fala sobre isso. Né? Então é um tema sensível, sim. É um tema que precisa ser trabalhado, mas observado com muita atenção. Pensa comigo. Você de casa que está vendo a gente também. Se a pessoa está em estado de drogadição, ela já não responde pela sua própria consciência. Você vê drogas como o crack, como essa droga nova que está chegando aí dos Estados Unidos, que o cara parece um morto-vivo, horrível, que na Califórnia lá já tomou conta das ruas. Governo progressista, diga-se de passagem, de esquerda. Né? Com certeza. Então, se a pessoa não tem condição de ela própria estar-se dela mesma, como é que ela vai saber se vai autorizar ser internado ou não? É o tipo de pessoa que, não é que vai internar, vai botar o cara numa camisa de força, que a esquerda vende isso, né? Vai botar o cara numa camisa de força, vai jogar numa cela, vai dar choque na cabeça. Cair em cima. Direitos humanos. Vai pegar o cara, vai levar ali, primeiro, vai desintoxicar o cara, para o cara voltar a raciocinar, gente. Isso aí. Depois que o cara volta a raciocinar, sai da compulsória. Passa na assistida. Eu já abordei algumas pessoas na rua que estão né, em situação de rua. Tem pessoa que quer sair e não vê oportunidade. Isso tem muita. Tem também. Nessas andanças, eu abordo pessoas em situação de rua e pergunto se ela quer sair daquela situação ali. E teve uma pessoa que falou, olha, eu quero sair, mas eu mesmo, na minha mente, eu não consigo, às vezes, gravar as informações. Então você entra em contato com a minha irmã. O cara falou isso pra mim. Porque a droga acaba com a pessoa. E ainda querem legalizar a maconha, né? Graças ao Supremo. Ao Supremo, né? 40% já descriminalizou a droga, é um problema. Não, já, pô. Então, assim, legalizou o tráfico de drogas até 40 gramas aqui no Brasil, né? Uma triste realidade que vai impactar as famílias, os jovens, os adolescentes. E vai aumentar a população de rua, que muitas das vezes, quando o pai descobre que o filho está drogado, está usando droga, bota para fora de casa. Não tem para ir, vira morador de rua, vira drogado, vira bandido. Pronto. Então, assim, é muito triste, né? A gente vê a situação dessas pessoas na rua, né? E é necessário um trabalho perseverante, porque é difícil recuperar. E envolver mais a sociedade, né? Eu acho que a sociedade num todo tem que participar, porque é um problema que afeta diretamente a sociedade. Diretamente. Sim. E falando, vamos entrar num outro tópico que tem a ver também, porque eu sempre costumo dizer, os problemas da cidade, a saúde, a cidade é uma engrenagem. Se você começa a solucionar um, você acaba dando resultado melhor no outro e assim sucessivamente. Não adianta você ter uma educação ruim com a saúde boa, porque a pessoa com a educação ruim vai cuidar mal da saúde e daqui a pouco está usando. Então, quer dizer, é tudo ligado. Você tem, vindo dessa questão da população de rua, que isso está gerando uma sensação de insegurança em todos os bairros da cidade. Centro nem se fala. Os vídeos que a gente vê no centro, a pessoa tomando facada, a pessoa tomando soco, botaram fogo no carro em Caraí, na pracinha ali, de Caraí, tacaram essa fogo. Matéria aí repercutiu pra caramba. Não é? Antigamente você tinha pontos aonde ficavam esses moradores de rua. Hoje tem morador de rua em tudo quanto é lugar. Região oceânica, que nunca teve, está tendo. Ingá agora tem uma família que mora perto da minha casa ali no banco, frente do banco. Zona Norte também está tendo. Deixa eu te cortar aqui, Emir.
só para não perder o raciocínio, dentro dessa situação, existe uma coisa chamada engenharia social. Exatamente. É um planejamento orquestrado, intencionalizado, a fim de você degradar uma localidade, degradar um imóvel, degradar um bairro. Cai o preço. E a prefeitura vem desapropria e compra. e Nós temos compra. agora 40 milhões aí no prédio da Cantareira que será investido. O Poder Público Municipal abriu aí os cofres, estão gastando demais, né? Então o que acontece? Essas pessoas estão invadindo as propriedades de tanto privada quanto pública que estão largadas. No centro, essa quantidade de loja fechada ali no centro, eles estão começando a invadir tudo. Isso tem impactado o comércio, a economia do município, o ramo imobiliário, a segurança das pessoas, a saúde. Olha como é que é complexo a situação. É muita Olha coisa. como é que é triste, né? Então, o que nós precisamos fazer? É uma dica aí para quem assumir a prefeitura, tá? É você revisitar todos esses imóveis municipais, estaduais ou federais que nós possamos ter aqui no município que estão abandonados, porque Tem um eles monte. estão, tem um monte. Eles estão usando esses espaços para se esconderem. Eles estão usando um espaço privado, pô. Estão invadindo casas que está alugada lá há muito tempo que não aluga. Eles estão invadindo, pô. Então, seria o quê? Revisitar, fazer um levantamento desses imóveis públicos, ou aluga, fazer dinheiro, sabe? Com esses imóveis, ou aluga, ou faz uma parceria Ou transforma alguma coisa para atendimento da população. ou utiliza para atendimento da população, enfim. Primeira coisa, né? Para tentar acabar com essa engenharia social que acontece aqui no nosso município, que é proposital para que a prefeitura compre aquele imóvel no valor mais baixo. O casarão da Zona Norte, que vai ser o centro de cultura, foi isso. Eu entrei em contato com a assessoria jurídica ali. Nós fizemos uma ação ali, começamos a fazer movimentos ali, reuniões comunitárias, e eu entrei em contato com a assessoria jurídica responsável por aquele casarão ali, que é de uma família portuguesa. Aquele casarão foi desapropriado pela prefeitura por um valor irrisório, que é aquele espaço ali gigante. É enorme. Vai ser agora revitalizado com uma bagatela de 16 milhões. Né? Então, veja só, se o município revisitasse esses imóveis abandonados, já seria alguma coisa. Exatamente. Né? Então, já seria um levante. É claro que você precisa criar fachadas ativas, prédios. Acho que até a construção do prédio ali no centro de Niterói é uma tentativa de revitalização. Trazer a população de volta a morar no centro, que o centro de Niterói que é o pulsante da economia de serviço aqui na cidade. Exatamente. Então, assim, como uma coisa está ligada à outra, aí afeta a segurança pública. Então, a segurança pública ela envolve o quê? Zeladoria. Porque se você tem um espaço que é sujo, sem iluminação, com poucas pessoas transitando, lugar propício para acontecer vira roubo. Mancha criminal. Exatamente. Então, eu participo dos conselhos comunitários de segurança pública da cidade. O trabalho tem sido feito pela Guarda Municipal, pela PM, mas ainda tem muita coisa por fazer. Uma pena, te interrompendo, a questão do Niterói Presente, quando era administrado pelo município, pela Prefeitura de Niterói, eu acho que a população tinha uma sensação de segurança maior. Não pelo fato de não ter mais, porque o Niterói Presente está agora também fazendo a mesma coisa. É o Segurança Presente. É o Segurança Presente fazendo a mesma coisa, só que com o PROEIS pago pelo Estado. Mas o niteroense tem aquela coisa de, eu conheço o cara que está lá, a coordenação está aqui. Eu acho que a facilidade de acesso do morador dá essa sensação de segurança também, não é? Sim, assim, segundo estudos, a criminalidade acontece nos municípios de 2 a 4% do território do município. Nós temos aí mais de 130 quilômetros de extensão, 5 regiões, 52 bairros nós temos aqui, né? Um dado a nível Brasil, nós temos 53 facções, nós temos 10 cidades entre as 50 cidades que acontecem mais homicídio per capita do Brasil. Então, assim, a segurança sempre foi um tema muito sensível. A gente sabe que a responsabilidade da segurança são dos estados e da União, e o município, obviamente, ela pode entrar com uma política municipal de segurança, que nós temos aqui a Guarda Municipal. Então, hoje nós temos um efetivo da Guarda Municipal que ainda não é o suficiente. Eles ganham 20 litros por semana para patrulhar a nossa cidade, que é um absurdo. É muito pouco. Um efetivo pequeno. Então tem poucos automóveis. Não, e mais a função básica da Guarda Municipal aqui, que elas
tem como função maior é só a guarda do patrimônio público, né? Exatamente. Não tem a questão da vigilância da cidade em si, da proteção do morador. Exatamente. Então tem toda essa questão. Então o que nós devemos fazer? Pressionar a Câmara Municipal para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. É isso. Então a gente faz reuniões comunitárias, eu chamo o comando da Guarda Municipal, a gente leva informação ao município niteroense, a gente chama o comando da Polícia Militar, que tem desempenhado um bom trabalho. Existe um site chamado ISP, Instituto de Segurança Pública, que você pode ver toda essa mancha criminal. O mapa onde está acontecendo o crime. Na sua região, em Niterói, Maricá, São Gonçalo, Rio de Janeiro todo, você pode mapear ali, você pode ver que o trabalho tem sido realizado. Mas o niteroense ainda tem aquela sensação de quê? Insegurança. Porque não vê o policial na rua, mesmo o guarda municipal, porque a função da polícia militar era ostensiva, ela está ali para proteger, ela é uma polícia administrativa, não é uma polícia de combate. Quem faz guerra é exército, não é a polícia militar. Então, eu sou da época do São Cosme e Damião, aqueles dois guardinhas que tinha aquele capacete da PM, andava na rua, no bairro, conhecia os moradores pelo nome. Tinha um que ficava em frente de São Vicente, que eu estudei, me chamava pelo nome, passava ali, seu Alberto, Cabo Alberto, Cabo Alberto, Cabo Alberto falava para todo mundo, os pais, as mães, era uma segurança ali, tendo uma figura militar, entendeu? Que o próprio bandido, eu não vou ali porque ali tem polícia. Se você botar em pontos chaves tanto a guarda municipal como o patrulhamento, não é para fazer, é para dar a sensação de segurança. O carro parado, o guarda municipal andando pela rua, que de bicicleta também. Sim. Você dá a sensação de segurança no todo. Tem que ter. Inclusive, né, em conversa com o comando da guarda, eles dizem que não podem ter pontos fixos, tá? Porque por conta do efetivo. Então eles ficam em determinados lugares. Onde está a mancha, eles colocam o carro. Depois dão uma circulada. Para espantar. Eles fazem um patrulhamento ali naquela área. Como é que funciona? O carro, quando o carro está parado, ele espanta. Sim. Espanta o crime ali. Então você dá uma sensação de segurança em determinada localidade. É preventivo, né? Uma ação preventiva. Exatamente. Quando eles saem para fazer a ronda, você vê que eles saem para fazer a ronda porque faz parte. Sim. Agora, imagina se você tem a polícia militar ali, num ponto. E a guarda municipal interligada com a questão que já tem essa interligação. É o CISP, né? Fazendo esse patrulhamento. Esse patrulhamento sendo feito pela guarda municipal, onde você tem uma base da polícia militar, que é o efetivo que para fazer a prisão, não que todo mundo pode prender alguém em flagrante. Isso aí, e a guarda municipal também pode pegar a pessoa e levar para a delegacia. Mas você teria a polícia ali e você teria a guarda municipal dando suporte à população na sensação de segurança. Sim. Você ia espantar a vagabundagem para outros cantos. Você ia diminuir até o morador de rua naquela região. Com certeza. Nessas reuniões comunitárias, o que a gente faz? A gente leva justamente os comandos da guarda e da segurança presente para integrar com a cidade, né? Aproximar. Sabe? Aí nós temos o CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, né? Você tem as câmeras integradas. Então existem tecnologias hoje que podem ser implementadas para o morador de Niterói sem qualquer custo. Você pode integrar a sua câmera lá da sua mansão ao sistema. Tá falando com quem? Comigo? Ao sistema de segurança presente. Tá falando com o André, a mansão do André. Bota lá na mansão do André, pronto, meu irmão. Então o que acontece? Eles vão mandar para você uma logo, você confecciona uma placa e bota essa placa lá na sua mansão, na sua casa, na sua residência, no seu prédio. Aquilo ali também é uma ação preventiva. Inibe. Exatamente. Então o cara vai ver, opa, isso aqui está sendo monitorado pela segurança presente. Abre o olho aí, né? O cliente já fica esperto. Itaipuaçu tinha muito disso em empresa de segurança particular, que você contratava a câmera, botava a plaquinha. Isso aqui está sendo vigiado pela empresa tal. Sim. Todos os portões da casa tinham essa questão dessa plaquinha. Aí eu comecei a trabalhar nisso, cara, fazendo as reuniões, a galera se amarrou, né? Fui falando com os síndicos e tal, e a gente criou um movimento bem legal, e esse movimento tem crescido, né? Então é importante a gente levar essa informação ao município niteroense, é importante a gente aproximar a sociedade do agente público, de segurança pública, é super importante para que cada um de nós
possamos de fato ali estar ciente do que está acontecendo, ambos os lados. Cada um pode ser um agente de segurança pública levando a informação do que está acontecendo ali. De transformação, agente de transformação. Então, é de suma importância o agente público trabalhar com a sociedade. Então é isso que nós temos feito, integrando a sociedade. Exatamente. Uma coisa também, um ponto que eu acho que meu pai sempre falava, meu pai é coronel da Polícia Militar, ele sempre falava: meu irmão, quer espantar bandido, bota a luz na frente da sua casa. Gasta energia que você não vai ser sequestrado. Aí já entra a questão da zeladoria. A zeladoria. Poda de árvores que tapam, por exemplo, a iluminação. Tem que ter. Mudança de iluminação de LED. Para LED, que é mais barato. Tá, tem um custo alto na primeira compra, mas também economiza na energia que vai gastar o município. Então hoje você tem Niterói ainda com um monte de rua, eu costumo falar ali, a rua do Perdeu no Engapo, perto da UF ali, até hoje, olha só, chamar o nome da rua, a Rua do Perdeu é brincadeira, né? Que ponto nós chegamos? Eu não passo ali, tem hora, eu não passo. Fizeram as podas lá, tal, mas tá aquela luz amarela ainda, fica escuro. Então você tem essa questão de iluminação, que é a zeladoria, aí eu vou entrar num outro ponto agora. A gente vai... Observa que não é só segurança, né? Não é. Você vai Não é segurança pura ali. Porque quando você fala em zeladoria, nós falamos da questão do morador no morador da rua, né? Em situação de rua. Ser tratado, qualificado, tal, e de repente conseguir um emprego na própria prefeitura na questão de zeladoria, manutenção de praça e tal. Olha só como é que é ligado. Como é que ia girar legal também. Exatamente. Né? Só que Niterói tem um grande problema que eu acho. Além da falta de interlocução entre todas as secretarias, como nós falamos, são 70 secretarias, você não tem... É um país que ganha um prêmio tecnológico e as secretarias não se comunicam. Mas isso é por causa da política aqui de Niterói, de você, determinados grupos políticos, por apoio, você fatia todo... Não só aqui, loteado. Não só aqui, mas... Latifúndios. Isso aí é uma política praticada em muitos lugares. Coronelismo. O governo federal está assim agora, você vê, é exemplo. Então é essa questão aí. E você tem, nessa divisão de poder, vamos colocar assim, você tem as secretarias regionais, vamos falar assim, específica, porque é ligado. Sim. Quando a gente está falando num bairro, se a prefeitura não chega lá, você tem uma secretaria regional que pega aquela região ali. Só que a secretaria regional não funciona como uma secretaria regional. Funciona como empregados regionais, contratados regionais. Você não tem um serviço de ponta, literalmente, de atendimento ali na população. Esse formato de subsecretaria e tal, quem criou foi César Maia, lá atrás. O exemplo como deu certo, o Eduardo Paes foi cria daquilo. Ele foi prefeitinho da Barra. Só que lá tinha uma estrutura. Era a prefeitura lá. Era uma mini prefeitura. Era a subprefeitura da Barra. Era até o nome, né? Subprefeitura. Eram os prefeitinhos. Eu acho que esse formato é bom. Sim. Não é uma coisa ruim quando com uma gestão eficiente. Aí voltamos ao ponto da gestão. Tudo no órgão público é gestão. Sem gestão você não tem. Como é que você vê essa questão da Secretaria Regional? Qual ideia você tem? Então, a ideia é justamente descentralizar mesmo, né? Acho que seria uma boa ideia, até para o próximo prefeito aí, tá? Eu sou a favor da reforma administrativa para redução dessas secretarias, dar enxugada nessa máquina, deixar a máquina mais leve para rodar mais. Sou totalmente favorável à redução de cargos comissionados, não sou contra os cargos comissionados, tá? Mas enfim, você descentralizar, nós temos 5 regiões, 52 bairros aqui no nosso município. Você criar subsecretarias, né, vamos dizer assim, em cada região, dando poder de prefeitura, de fato, né? Funcionaria muito mais porque a população ia ter um representante da prefeitura muito mais próximo ali, então... Não um representante de um vereador, né? Exatamente. Então você tem um apoio muito próximo ali, o cara vai estar olhando você de pertinho. Você tem um carro para trocar lâmpada, você tem um suporte da Clean ali com atendimento rápido, você ter órgãos de fazenda da prefeitura para uma solução de um problema interligado. Ia solucionar o problema, sério mesmo. Ia solucionar o problema. Um ponto da guarda municipal ali também, dentro dessa secretaria, para poder estar atendendo. Você faria uma mini prefeitura com funcionários. Aí que está o grande lance, que na minha opinião, você tem que aproveitar os funcionários públicos concursados para colocar lá.
A questão do secretário, subsecretário, aí até entendo que seja uma questão política, porque o cara tem que ter um acesso político, ele tem que ter um trâmite, não adianta o cara ficar isolado numa situação. Ali, né? Infelizmente, por uma política é isso, você tem que ter. Mas não pelo menos todo, técnico, né? Assim, da área, pelo menos da área. Pô. Pelo menos da área, da cabeça para baixo, vamos colocar assim, ele é só a pirâmide. Agora, toda o meio base de pirâmide tem que ser funcionários públicos, que ao invés de você contratar uma pessoa nova, você pega um funcionário já contratado que ganha mal, sabe fazer aquilo, desloca ele para lá e dá um plus no salário do cara. Você, vai valorizar o profissional. O cara vai ficar como? Exatamente, sorriso, vai trabalhar bem. De orelha a orelha. Porque hoje o que eu vejo, eu tenho vários amigos funcionários, e os caras falam o seguinte: meu irmão, eu vou trabalhar, os caras não fazem nada, estão ganhando mais do que eu. Só porque é comissionado? Porque hoje, assim, e com avaliações periódicas também, dentro dessas prefeituras, mini prefeituras. Porque se você dá essa autoridade para essas mini prefeituras nessas regiões, a avaliação é o colete, quantas pessoas ficaram com colete na rua mais tempo para fazer propaganda que está trabalhando, fiscalizando obra que a prefeitura mesmo já estava para fazer. Eles vão lá olhar o que a prefeitura está fazendo, aí enche vereador de foto, estamos trabalhando. Mas não é interesse do município, não é interesse do Estado, não é interesse do governo descentralizar. Eles querem dominar, eles não querem perder o poder. A descentralização não é uma atividade do governo municipal, do governo socialista comunista, não é. Eles gostam de centralizar para manter o poder, mas seria uma ótima ideia. A descentralização da prefeitura em regionais seria ótima ideia, funcionar muito bem e atender a população. Então, assim, seriam como subcidades, né? Cada regiãozinha, uma cidadezinha. Aí você poderia fomentar a economia naquela região. Exatamente. Você poderia ali trabalhar com educação, turismo, explorar. E outra coisa, você ia desafogar o trânsito, que as pessoas não iam poder vir aqui para baixo para resolver. Não precisava ser da região dela. Você tem um braço ali. E aqui não tem hospital. Vamos criar um hospital aqui na nossa região, então. Um hospital grande. Ou então, tem que ir na prefeitura, eu tenho que ir no meio ambiente pegar uma licença. Não, vem para cá. Vai na secretaria ali pegar a licença de obra, descentraliza. Mas eles não querem. Não querem, sabe por quê? Aí eu vou entrar num pontozinho que aí a gente vai para a Câmara. Já que você vem como candidato a vereador, você tem essas secretarias como... Você tem chefes. Você tem cabos eleitorais. Você tem chefes que estão na Câmara que são donos dessa secretaria. Literalmente são os barões, são donos. Eles se sentem donos da secretaria. E muitas das vezes essa secretaria é simplesmente para eles serem base do governo. Então, infelizmente, a realidade é uma moeda de troca. Os cargos comissionados, uma moeda de troca. Aí eu volto para dentro dos barões da Câmara. Entendeu? Porque a gente, como está falando do desinchar a máquina, você vai mexer diretamente na propriedade dos caras. A propriedade política de vereadores que estão lá no latifúndio há muito tempo. Aí eu falo isso porque a gente está em ano de eleição, né? E essa renovação é importante até para o eleitor parar e pensar. Não é só votar na emoção, votar em quem tem mais like, votar em quem, entendeu? Quem lacra mais na internet. Não, tem que pensar no conjunto todo. Não adianta você ter um cara só lá e os outros continuar a mesma coisa, que você vai continuar tendo esse mesmo questão. Aí entra na questão do cargo comissionado e das secretarias, que não é só essa. São 70 secretarias, irmão. Como é que você vê isso? Então, como falei, eu sou a favor da reforma administrativa para a redução dessas secretarias de cargos comissionados. Eu não sou contra o cargo comissionado. Sou contra o uso abusivo dos cargos comissionados que servem como moeda de troca, principalmente em anos de eleição. E a gente tem visto isso aí já nas ruas. Os caras são obrigados a irem para a rua. Essa é a verdade. Bandeirar. São obrigados a irem para a rua. Vai para a rua. Se não for para a rua, vai para a rua. Se não for para a rua, vai para a rua. Exatamente. Então, assim, eu não sou contra a isso. Tá? Mas nós precisamos o quê? Valorizar o profissional, o servidor público municipal. A gente pode aproveitar o servidor público municipal em muitas funções no município. Porque se o cara é concursado, independente de governo, ele vai estar trabalhando. Ele vai estar lá. Governo A, governo B, prefeito A, prefeito B, o cara vai estar lá. Ele vai estar lá, exatamente. E o que nós vemos é o seguinte, que esse mesmo grupo político mais recente, não vou nem falar mais lá para trás, mas desde 2013, com o RN aí, o grupo político é o mesmo grupo político,
tem se fortalecido para se manter no poder, fazendo troca-troca entre eles, aparelhando as instituições públicas, se fortalecendo justamente para os anos eleitorais. Essa é a verdade. E por isso eles estão inchando a máquina pública. Por quê? Nós vemos lá, Niterói, em 2010, 7ª cidade em qualidade de vida do Brasil. 2024, 133, posição 133. 33ª posição em qualidade de vida. Royalties, em 2010 a gente recebia, se eu não me engano, 275 milhões. 2024, passa de 2 bilhões. Então a gente está vendo um cruzamento. Como pode receber mais dinheiro e cair em qualidade de vida? E lembrando que esse dinheiro vai acabar, hein? Com certeza. Uma hora acaba. Então a gente vê um inchaço da máquina pública que está levando toda essa grana. Se você entrar agora no portal de transparência, primeiro que já é difícil pra caramba você encontrar alguma informação no portal de transparência do município. Quando você acha, você vai ver que aquela informação não está atualizada. Mas vamos lá, você vai encontrar em torno de 15 mil servidores hoje no portal da transparência. Metade desses servidores são estatutários. Fora os que não estão. Exatamente. E metade são comissionados. Então a gente vê, por exemplo, hoje na secretaria, eu peguei até esse dado aqui, na secretaria hoje executiva, você tem em torno de 254 servidores. 254 servidores. E sendo que desses 254, 242 são comissionados. Então, 254 e 242. Meia dúzia de gato pingado. Exatamente. A maioria é comissionado. Então, assim funciona a nossa querida Niterói, dos coronéis e dos barões da Câmara. Cara, o papo tá muito bom, mas a gente também não pode se deixar. Se eu ia ficar, vai falei pra você. A tarde toda. Vai o dia todo. Mas então a gente já chegando aqui no final do WebDoc Eleições 2024. Olha para essa câmera aqui. Dá um recado para a pessoa que está assistindo a gente agora aqui. Por que ela deveria votar em você? Antes de qualquer coisa, eu quero falar para você o seguinte, olha. Ainda que você não goste de política, ela vai tocar a sua vida. Seja você cristão, não cristão, tudo passa pela política. A saúde, a educação, infraestrutura, segurança pública, a sua vida está conectada à política, você queira ou não. Os preços no mercado é por conta de política. Então é importante você, munícipe niteroense, estar inteirado nas políticas públicas do nosso município, você levar a sério e exercer a sua cidadania no dia 6 de outubro. Conhecer o que está realmente acontecendo aqui em nosso município. Você tem o poder de transformação da nossa política, na nossa administração. Você está satisfeito com a Niterói? Está satisfeito com o serviço público? Ok. Então você vota a favor desse governo. Mas se você não está, você vote contra. Se você não sabe, procura saber. Se informe. Eu tenho falado o seguinte: uma multidão começa com uma pessoa. Nós começamos esse trabalho sozinho. Algumas pessoas estão se juntando a nós. E nós estamos ampliando o nosso trabalho. Nós queremos tocar famílias, conectar pessoas. Nós queremos levar informação e transparência para você, munícipe niteroense, que às vezes está alheio. Eu quero ser o seu porta-voz na Câmara Municipal. Eu quero ser a sua voz lá. Quero brigar por você lá. Então, se você nos der esse voto de confiança, a gente vai trabalhar. E eu te garanto, se eu entrar todos os dias, nós faremos lives para informar o que aconteceu em plenária. Então, uma multidão começa com uma pessoa. No dia 6 de outubro, tem um número aí, vou te falar, grava aí, 30555. 30555, irmão niteroense. Forte abraço. Exatamente. Você de casa, câmera para mim. Tá em mim? Tá. Tá em mim? Então vamos lá. Você de casa acabou de ver agora aqui nosso amigo, irmão niteroense, querido amigo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, clica, compartilha, mande esse vídeo aí para todo mundo, para você poder estar levando informação interessante, informação verdadeira para toda a população de Niterói. Se você não gostou, pode lacrar aqui também, não tem problema, aqui é democracia. Se quiser falar mal também, pode falar, que eu respeito a opinião de todos.
Wilson, foi um prazer Valeu, Emir. ter você aqui. Tamo Muito junto. obrigado. Claro. Espero que você tenha sucesso nessa empreitada, porque eu Vambora. sei como é difícil Muito. você abdicar da vida profissional, abdicar muitas vezes do tempo em família para você estar andando na rua, conversando com as pessoas. Eu sei como isso é difícil e como isso é importante. Então, você tem que ter dom para você fazer isso. Vem de dentro. Como você é da igreja, é uma coisa espiritual. Deus tocou, vai, vou. Boa nessa. Então é por aí. E você de casa, meu muito obrigado aí. Curtir, compartilhe, curta, comente aí. E até a próxima aqui no WebDoc Eleições 2024.